Hoje eu vou falar sobre como eu virei escritor. Dá uma olhada nessa foto que está aparecendo aí. Sou eu e minha filha na entrega de um prêmio literário em São Paulo. É uma foto que eu tenho maior orgulho, um momento único na minha vida. Ela aos 17 anos e eu aos 43, recebendo cada um prêmio literário por um livro diferente, mas a gente recebeu esse prêmio juntos. Foi o meu primeiro prêmio e o primeiro prêmio dela. Isso aí tem tudo a ver com o meu início na carreira literária, o meu início como escritor. Eu vou contar essa história para você. Para começar a contar essa história, eu tenho que voltar no milênio passado. Pois é, eu sou um pouco antigo. Quando eu tinha 14 anos, 13 anos, eu lia muito. E eu tinha a pretensão, eu achava que tinha naquela época, né, de ser escritor. Me parecia interessante a ideia de ser escritor, mas não existia internet, eu não conhecia nenhum escritor, eu não tinha muito a quem recorrer. E eu fiz uma pergunta para um editor, era um editor de livros de arte, que era amigo do meu pai na época, e eu aproveitei e fiz uma pergunta para ele, e eu lembro até hoje, eu perguntei para ele como é que faz para ser escritor. E a resposta dele foi meio enigmática, ele falou assim para mim: para ser escritor você tem que ler muito, ler bastante, e é muito difícil. Foi isso que ele falou para um garoto de 13, 14 anos. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Ser escritor é muito difícil. Ler muito eu já lia. Lia porque gostava. Agora é muito difícil. E aí o tempo passou, eu acabei fazendo faculdade de jornalismo, porque me pareceu que tinha de mais próximo ali. Eu queria contar histórias e o jornalismo foi o caminho que eu encontrei. E contei muita história, trabalhei em vários jornais, trabalhei em revistas, fiz entrevistas, contei histórias de outras pessoas, contei histórias que eu presenciei, que eu vivi, histórias da vida real. E como o jornalismo é muito dinâmico, eu trabalhei muito, e aquele sonho de ser escritor acabou adormecido. Não me veio mais, e eu acho que eu nem pensei mais nisso por conta das circunstâncias da vida, velocidade, tive meus filhos, né, e ficou para trás. E olha como é que é a vida. Foi a minha filha que voltou a despertar esse desejo em mim de ser escritor. Aos 13 anos, a minha filha começou a escrever, ou pelo menos foi aos 13 anos que eu percebi que ela escrevia, que ela gostava de escrever. Ela sempre gostou muito de ler, mas aos 13 anos eu encontrei alguns textos dela e descobri que ela tinha um blog. Eu nem sabia, e quando eu fui ver, tinha uns textos bastante interessantes ali para a idade dela. Eram textos realmente que me deixaram até emocionado, compatíveis com a idade de uma adolescente de 13 anos, mas muito bem escritos e principalmente com muito sentimento. E aquilo me deixou tocado, me deixou emocionado, legal, achei bonito, e eu passei a olhar os textos dela e a dar dicas. Filha, legal, usa isso, essa expressão não é assim, isso se escreve assada, pontuação, não usa vírgula assim. E naturalmente eu acabei meio que virando um consultor para o blog dela. Sempre que ela escrevia um texto, ela me mostrava para saber se estava legal, para saber a minha opinião, e eu dava opinião, e ela aprendia, a gente aprendia junto. Isso aproximou muito a gente, foi muito legal. E ela deu seguimento ao blog dela, e o blog dela existe até hoje. Depois eu vou dar um endereço para vocês no final dessa história. Mas o que aconteceu? Lá pelos 15 anos eu fui surpreendido com uma pergunta da minha filha: pai, eu quero ser escritora, como é que faz? Olha, que curioso, né? Eu lembrei de mim lá atrás, né? De mim com 13, 14 anos, e agora era minha filha que estava perguntando para mim. E eu precisava responder, eu não podia dar para ela a mesma resposta que eu tive lá atrás. É muito difícil, tem que ler muito, se vira aí. Não dava. E eu fiquei preocupado e ao mesmo tempo querendo dar suporte para ela, atender. Fui pesquisar o que eu podia fazer para estimular ela nesse caminho, ou para pelo menos ela ter um contato com esse mercado. Descobri uma editora em São Paulo, a Andros Editora. Eu faço propaganda mesmo porque eles fazem um trabalho sensacional e que faz antologias. Essa editora, existem várias editoras que fazem antologias, isso é muito legal. Antologia é uma coletânea, tá? Um livro que você dá um tema, uma antologia de contos de terror. Então são vários autores que participam daquele livro, cada um com um conto, e normalmente as editoras, elas cobram que cada autor compre uma quantidade de livros,
uma coletânea colaborativa e aquela grana dá para imprimir o livro, lançar o livro e tal. Mas essa editora em São Paulo, ela fazia mais do que antologias. Ela fazia as antologias, ela lançava coletâneas sobre vários temas, sobre amor, terror, antologias de contos épicos e tal. E ela fazia um grande evento de lançamento dessas antologias, chamado Livros em Pauta, que existe até hoje. E nesse evento, os autores, eles se encontravam presencialmente ali, cada um lançando os seus livros, um autografava o livro do outro e tal. E o sistema também de publicação era muito interessante, porque cada antologia tinha um escritor profissional que a editora convidava para fazer uma curadoria dos textos. Então você tinha que submeter os textos para aquela antologia, saber se o seu texto ia ser aprovado, esse escritor ele ia aprovar ou não, e uma vez aprovando, ele ia dar uma avaliada, né? uma avaliada crítica no seu texto, dizer, olha, aqui tá legal, mas precisa melhorar lá, tem personagem demais, não tem. Eu achei que isso era uma experiência boa para minha filha, que queria ser escritora e que ela ia curtir. De fato ela curtiu, ela gostou, foi muito legal. Ela conseguiu ter 2 textos aprovados para 2 antologias diferentes. Foi uma experiência legal, a família foi para São Paulo, ela lançou os livros e ela realmente gostou daquilo tudo, daquele universo. No final do evento, ela foi chamada para participar de uma outra antologia no ano seguinte, uma coletânea de contos de terror. Eles inventaram lá um hotel fictício chamado King Edgar Hotel, juntando Stephen King com Edgar Allan Poe, e que ficava no centro velho de São Paulo. E aí tinha lá uma sinopse, a camareira não tinha braço, o hotel tinha determinadas características, e cada autor, só para autor veterano, tá? Um parêntese. Essa coletânea é a primeira vez que eles fizeram uma coletânea só para autores que já tinham lançado com eles. Ela ficou com vontade de participar. E cada autor tinha que escolher um quarto desse hotel para contar um conto de terror que se passasse no quarto desse hotel. É lógico que eu apoiei, ainda que terror não fosse a praia dela, ela nunca tinha escrito nada de terror, mas eu achei interessante ela querer participar, ela topar o desafio, e assim foi. Ela escreveu um conto de terror. E quando ela estava escrevendo o conto de terror, eu caí na besteira de falar para ela, filha, de repente eu escrevo também um conto para uma dessas antologias pra gente ir junto no próximo evento. Aí você lança o seu livro e eu lanço o meu, lanço um conto no meu. Eu tinha 43 anos de idade, jornalista, muito texto escrito ao longo da minha carreira, mas nunca tinha escrito e publicado um texto de ficção. E eu deixei isso pra lá. Quando eu tava chegando o prazo final, ela me lembrou, pai, você não vai participar? Ela tinha mandado o conto de terror dela e perguntou se eu não ia participar, e de fato eu tinha empurrado com a barriga. Na última hora eu acabei pegando lá uma das antologias que me pareceu mais próxima ali da minha realidade. Era Sede, era uma antologia sobre um futuro sem água. 2065, a Terra está sem água, a população foi dizimada a 8%, uma distopia que você tinha que fazer, mas dentro dessa problemática da escassez de água. Eu falei, tá bom, filho, eu vou escrever nessa antologia aqui, Sede, você vai na de terror. E eu escrevi, tinha ainda 10 dias ali para escrever, escrevi um conto e mandei para essa antologia. Aí a gente volta para aquela foto que eu mostrei para vocês no início, porque foi um momento que eu disse que eu tenho muito orgulho, foi um momento único de felicidade, porque nós fomos para São Paulo para o lançamento. E nesse ano, olha que ironia, nesse ano a editora resolveu, a gente não sabia disso quando decidiu que ia participar. Eles decidiram criar um prêmio literário, o Strix, um prêmio literário para premiar os melhores contos de cada antologia. E um prêmio com participação. Cada autor recebia uma senha e cada autor podia votar nos 10 contos que gostou mais de cada antologia, desde que não votasse no seu próprio. Depois aqueles 10 iam para uma outra votação, onde os editores, aí era um júri técnico, iam votar, né, nos 5 melhores e no vencedor. Ia ter um evento de entrega desse prêmio lá em São Paulo, tinha que ir com roupa de gala, os caras botaram banda tocando, negócio super organizado. E a gente fui lá para São Paulo para o lançamento do livro e depois fui para a premiação, né? Eu fiquei entre os 5 finalistas na minha antologia de Sede, e ela ficou entre os 5 finalistas
na antologia dela de terror. Só isso já me deixou muito feliz, tá? O livro dela tinha mais de 62 contos de gente do Brasil inteiro, gente mais velha, muito mais velha do que ela, advogado, engenheiro. Aqueles 62 autores, acho que tinha uma menina de 14 anos e ela com 17 era a segunda mais nova, o resto era mais velha do que ela. Então ela ter ficado entre os 5 finalistas, eu achei sensacional, achei bacana, mais um incentivo para ela curtiu muito também. E eu acabei ficando entre os 5 finalistas do meu também e fomos para São Paulo. Na premiação, eles só anunciaram quem vencia na hora. Eles acabaram anunciando. Ela ganhou, aos 17 anos, o melhor conto da antologia dela, do livro de terror, e eu ganhei o melhor conto do meu livro, da minha antologia, Sede, e nós subimos juntos lá no palco para receber a estatueta, né, que é o Prêmio Strix de Literatura. Acho que Strix é coruja em grego, se não me engano, porque o símbolo da editora é uma coruja. Essa coruja aqui, ó, que fica aqui atrás, e eu sempre gravo os meus vídeos, muitos deles aqui com esse cenário. Essa corujinha aqui é a minha, a dela tá no quarto dela. A partir dali, eu decidi, eu vou virar escritor. E resolvi resgatar aquele sonho antigo e escrevi o meu primeiro livro. Isso eu vou falar em outro vídeo, né? Um livro que eu lancei nesse ano de 2017, lancei em livro físico, enfim, depois a gente conversa mais sobre essa história, mas eu queria contar essa história pra vocês, como é que foi, como é que eu resgatei um sonho meu lá da minha adolescência, graças ao sonho da minha filha, e como é que a gente se juntou, tá junto nisso hoje. Hoje ela faz faculdade de letras, tá perseguindo aí o futuro dela, e enfim, quer trabalhar com roteiro, com livro, tem livros escritos, ainda não tem nenhum físico lançado, mas tem livros escritos. O blog dela continua, ela posta semanalmente, ela posta 2, 3 textos, ela está escrevendo cada vez melhor e eu já estou escrevendo o meu segundo livro. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link do blog dela, se vocês quiserem ler algum texto dela, o link para algum texto meu, e o link para a editora Andros, que presta esse serviço bacana, que faz essas antologias e esse evento, Livros em Pauta lá em São Paulo, que é sensacional. E eu espero que vocês tenham gostado dessa história, desse vídeo, e que de alguma maneira ele sirva de inspiração para você ou para alguém que esteja pensando em virar escritor. O primeiro passo é escrever. Forte abraço e até o próximo vídeo.